seleção brasileira enfrentará a Argentina sem os 9 jogadores que foram convocados pelo técnico Tite e que atuam na Premier League. Em contrapartida, o time argentino terá os 4 atletas chamados por Lionel Scaloni que jogam na mesma liga no campeonato inglês. Por que essa diferença? Bem, desta vez serão 3 jogos dos times sul-americanos nesse período de data FIFA em setembro. Isso vai se repetir ainda em 2021. E por quê? No início da pandemia, partidas das eliminatórias da Copa do Mundo foram adiadas. E para que elas sejam realizadas, o que estão fazendo aqui a Conmebol, os times, as seleções sul-americanas? 3 jogos no período de data FIFA e não apenas 2, o que significa uma permanência ainda maior dos jogadores junto à comissão técnica, à disposição das comissões técnicas das seleções sul-americanas nesse período. E mais tempo distantes dos seus clubes europeus, especialmente aqueles que pagam muito, também os brasileiros, é claro, mas esses não reclamam, dificilmente reclamam, um ou outro reclama. Em geral, aceitam tudo que a entidade, a CBF, determina, inclusive com a não paralisação das competições durante os períodos de convocação. Dessa vez até com uma parada parcial em função do inusitado que acontece com essa necessidade de chamar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro, também em função da não liberação por parte dos ingleses. É evidente que a Premier League e seus clubes estão aí visando o quê? Estão buscando os seus próprios interesses. Não poderia ser diferente, né? Só que faltava alguém querer que os ingleses lá, os times da Inglaterra, ficassem defendendo os interesses das confederações sul-americanas da Conmebol. É bom lembrar que são esses clubes, como os aqui do Brasil e do mundo inteiro, que fazem a roda girar no futebol, que mantêm o futebol. Não são as seleções. Os clubes que têm divisões de base revelam jogadores, compram os direitos federativos dos atletas por muito dinheiro, pagam os salários dos atletas, enfim, são os clubes de futebol que fazem com que tudo aconteça. Não se trata de ser contra seleções, trata-se de ser contra o abuso que já dura muito tempo, com FIFA patrocinando isso. Aliás, a FIFA já pensa até em fazer a Copa do Mundo a cada 2 anos, olha que absurdo. Mas enfim, a FIFA patrocina uma situação na qual, com incontáveis datas FIFA ao longo de cada temporada, os jogadores são convocados, e são convocações mesmo, como se fosse um regime militar. O cara é convocado e tem que se apresentar. Se ele não se apresentar à seleção, ele fica queimado. O clube, se não quiser autorizar, está arriscado a ficar impedido de utilizar o atleta. Então eles estão obrigados a ceder. O regime é esse. E as confederações, especialmente as grandes seleções, obviamente faturam com direitos de transmissão, com patrocinadores, com venda de ingressos para os jogos das suas seleções, por diferentes competições, eliminatórias, Eurocopa, Liga das Nações, Copa América, Copa Ouro, Copa isso, Copa aquilo, Copa Africana de Nações, são várias competições pelo mundo, Copa Asiática, e os caras estão sempre jogando. O que acontece? Várias vezes durante o ano os clubes são obrigados a parar de jogar e ceder os jogadores e ficar ali um período de 1 semana e meia e tal, e agora quase 2 semanas sem os seus atletas. Atletas que custam dinheiro, atletas que eles pagam religiosamente todo mês. Aqui no Brasil nem param o campeonato, então você ainda tem que jogar desfalcado, pior ainda, tá? Mas os clubes geralmente reclamam, mas não se posicionam. E dessa vez os ingleses utilizaram como argumento o fato de que, saindo do Reino Unido para jogar na América do Sul e outras regiões, onde aparecem países que são considerados da tal da lista vermelha da pandemia, países onde o cenário ainda é mais preocupante, eles ficariam sem esses atletas na volta após as participações pelas seleções dos seus países durante um número de dias que faria com que eles desfalcassem os seus respectivos times durante a Premier League ou qualquer outra competição que tivessem que disputar naquele momento, uma Copa ou o que fosse. E disseram não vamos liberar. E não liberaram. Em contrapartida, colombianos e argentinos concordaram em utilizar seus jogadores convocados que atuam na Inglaterra nos primeiros 2 jogos desses 3, liberando-os na sequência para que voltassem mais cedo em relação aos outros convocados que ficarão até o final desse período. Com isso, em tese, eles podem voltar, cumprir ali o período de alguns dias de quarentena exigido pelas autoridades sanitárias inglesas, ou britânicas, e continuar a sua vida normal jogando lá no futebol da Inglaterra, sem desfalcar os times. Então foi encontrada uma solução
digamos assim, todo mundo cedeu um pouco, né? Os ingleses cederam e colombianos, argentinos também cederam. Me parece uma saída razoável. A CBF não chegou a esse tipo de acordo. As informações dão conta de que ela queria os jogadores para os 3 jogos. É tudo ou nada. Eu quero tudo. Não tem papo. Como se ela fosse a dona dos atletas, né? Como se fosse ela quem pagasse para contar com esses jogadores. Claro, ela pode até pagar o salário do jogador convocado, da parte, o proporcional e tal, mas não se compara com aquilo que acontece com um time que tem um compromisso mensal, por anos. Se o cara se machuca, tem que continuar pagando, pagar o tratamento, paga a multa rescisória. É o clube que banca isso tudo, gente. A seleção chama, usa e devolve. Às vezes ainda devolve machucado. Como foi o caso absurdo do Lewandowski, que se machucou no jogo Polônia e Andorra e desfalcou o Bayern de Munique nos confrontos decisivos contra o Paris Saint-Germain, na última edição da Liga dos Campeões, duelo que reviveu a final da temporada anterior e, apesar de dezenas e dezenas de ataques e situações de gol, o Bayern faltou um golzinho para se classificar. E o seu goleador principal não estava em campo porque se machucou em mais um dos muitos e muitos jogos, alguns inúteis como esse, de seleções pelo mundo. Então você ainda tem esse problema. Repito, os ingleses não são bonzinhos, estão buscando seus próprios interesses. A Premier League e a própria Inglaterra têm lá suas idiosincrasias, né? Você tem ali personagens que compram clubes de futebol que são no mínimo controversos. Dinheiro que vem de fora é tolerado no futebol da Inglaterra, na aquisição de clubes, etc., de uma maneira que você não encontra, por exemplo, na Alemanha, né? Onde as coisas funcionam de forma mais rigorosa. Então não se trata aqui de considerá-los bonzinhos ou os espanhóis, não. É cada um puxando a brasa para a sua sardinha, evidentemente. Mas temos que pensar também no seguinte, é muito jogo de seleção, gente. E os clubes, em algum momento, têm que se manifestar. E essa situação da pandemia, da quarentena para quem volta para o Reino Unido, acabou sendo utilizada, claro, pelos ingleses, pelos times da Premier League, para colocar um basta. Mas diante da flexibilidade de argentinos e colombianos, eles chegaram a um acordo. Então também foram flexíveis. Inflexível foi a CBF, que não quis papo, não teve conversa. Queria os 3 jogos, acabou ficando sem nenhum. E é claro que isso coloca os atletas em situação um tanto quanto constrangedora, como a CBF sempre fez, especialmente em situações nas quais jogadores que atuam na Europa se machucam. Hoje você tem exames de imagem, relatórios que são transmitidos com facilidade pela internet, podem ser vistos online, pode haver videoconferência entre médicos, enfim. E apesar disso, é tradicional isso. Se o jogador atua na Europa e ele apresenta uma lesão e o seu clube informa a Confederação Brasileira de Futebol, olha, não posso ceder o jogador fulano de tal porque ele está machucado. Sabe o que acontece? A CBF exige que o jogador se apresente para ser examinado aqui no Brasil, aqui na América do Sul, pelo médico dela. Ou seja, como quem não confia no relatório do clube de lá. Como se ela fosse a dona do jogador. E isso causa também um constrangimento para o atleta, que ele é obrigado a fazer uma viagem muitas vezes inútil. Mas como é que ele vai peitar a CBF? Então, se você pensar que os clubes estão colocando os atletas em situação desconfortável perante as seleções dos seus países, as confederações dos países também fazem isso com os mesmos atletas. Que, por sua vez, mesmo quando são atletas muito grandes, não se posicionam para nada, salvo raras exceções. Aceitam tudo, bancam ali os mocinhos ingênuos que ficam como bolinha de ping-pong para lá e para cá. Tem mocinho nessa história? Você acha? Sinceramente? Dá para defender a CBF nessa parada? Repito, não se trata de uma defesa dos ingleses, mas, bem ou mal, por linhas tortas talvez, se aproveitando da pandemia, claramente, para usar como argumento essa questão da quarentena e tudo mais, embora até seja algo que me parece que faça sentido, né, diante daquilo que é colocado pelas autoridades sanitárias do Reino Unido. Eles vivem lá, moram lá, trabalham lá, são de lá, né? Inclusive os jogadores brasileiros que estão lá, estão vivendo lá, trabalhando lá, pagando imposto lá, ou seja, lá eles têm um compromisso real. Vamos combinar, de uma forma ou de outra, é uma primeira grande reação em muito tempo contra esse abuso das datas FIFA. É muito jogo de seleção. Isso precisa ser enxugado. O número de jogos de seleções tem que ser reduzido. Atrapalha os clubes, prejudica o futebol e beneficia a poucos. Lembrando que o curso online de jornalismo esportivo segue disponível para aqueles que estão interessados. Link aqui na descrição do vídeo. A gente compartilha ali humildemente um pouco da nossa experiência acumulada aí em quase 4 décadas de profissão. E também temos aí o parceiro do canal, Caneca 360, sempre conosco. Tem o cupom Mauro para conseguir aí adquirir canecas diversas,
com um desconto especial de 10%. É uma maneira também da gente divulgar o nosso trabalho aqui na rede social. É um parceiro estratégico para propagar aqui um pouquinho das nossas mensagens, espalhando um pouco aí a nossa marca aqui, a marca do nosso trabalho aqui com independência, lutando dia após dia para poder fazer comentários como esse que você acaba de acompanhar. Valeu? É isso aí e saudações!